Oi, pessoal, tudo bem? A gente começa agora o nosso novo curso de Administração Financeira e Orçamentária, curso bastante atualizado, e a gente faz esse curso agora teórico e com questões. Este curso de agora, só para vocês entenderem a sistemática, é um curso teórico, mas ao final de cada vídeo eu coloco 2 ou 3 questões só de fixação para que vocês compreendam bem como o assunto que a gente está estudando vai cair em prova. Em vídeos separados haverá também vídeos específicos só de questões dividido por assunto, tá bom? E a gente começa agora falando sobre o assunto inicial de administração financeira e orçamentária, que são as leis orçamentárias, os instrumentos de planejamento e orçamento definidos inicialmente na Constituição Federal. Quais são esses instrumentos de planejamento e orçamento? É o Plano Plurianual, que é o PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Neste vídeo a gente vai falar somente sobre o PPA, no vídeo seguinte a LDO, e no próximo sobre a LOA, ou seja, são 3 vídeos destinados para falar somente sobre esses instrumentos de planejamento e orçamento. Beleza, antes da gente começar efetivamente a falar do PPA, é importante que vocês entendam para que serve a administração financeira e orçamentária. Quando a gente estuda uma disciplina, a gente tem que entender qual é o escopo dessa disciplina, qual é o objetivo que ela tem. E funciona da seguinte forma: o Estado, para falar de forma bem clara e direta para vocês, arrecada uma quantidade enorme de recursos e ele tem que gastar esses recursos em prol de toda a coletividade. Só que tem que administrar bem toda essa arrecadação e todo esse gasto. Então a administração financeira e orçamentária, ela é responsável por administrar tanto o orçamentário, que é o crédito autorizado na lei orçamentária anual, quanto o financeiro, que é o dinheiro propriamente dito, que está na conta do Tesouro e que vai ser utilizado para gastar em favor, em prol de toda a população. Ou seja, o Estado ele não pode utilizar esses recursos ao seu bel prazer, da forma como ele bem entender. Existem legislações que regem como será essa administração de recursos públicos. E é isso que a administração financeira e orçamentária estuda. Bom, o primeiro ponto, então, que a gente vai falar o primeiro ponto é sobre os instrumentos de planejamento e orçamento. Acompanhe aqui na tela comigo que eu vou fazer um desenho para vocês. É o seguinte: nós temos o Plano Plurianual, PPA, nós temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é a LDO, e nós temos a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. Um detalhe importantíssimo: a LOA deve estar sempre em consonância com a LDO. E a LDO sempre em consonância com o PPA. Consequentemente, a LOA também deve estar em consonância com o PPA. Então é uma escadinha. Tudo parte do Plano Plurianual, que tem vigência de 4 anos. Já a LOA, ela tem vigência de 1 ano. Agora, volta para cá. É possível que a LOA concretize em 1 ano o que foi planejado para 4 anos? Não é possível que isso aconteça. Então a LOA vai pegar um pedacinho desse PPA e fazer em um determinado ano, no outro ano mais um pedacinho desse PPA, e o melhor dos mundos é que a cada 4 LOAs se concretize o que foi estabelecido como diretriz nesse plano plurianual. Agora, quem é que vai ser o elo entre o PPA e a LOA? Quem vai dizer quais são as prioridades para o exercício subsequente? É justamente, voltando para cá para a tela, é justamente a LDO, que é o elo entre PPA e LOA. Tudo bem. Agora que vocês viram esse parâmetro inicial, voltem para cá. A Constituição Federal, ela estabelece esses assuntos relacionados ao orçamento público dos artigos 165 a 169. O artigo 165, ele fala exatamente assim: o Poder Executivo estabelecerá, tá? É atribuição do Poder Executivo estabelecer plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Então, o que eu quero que vocês entendam a partir de agora? Que a competência para elaborar e para propor no Congresso Nacional para aprovação de todos esses instrumentos de planejamento e orçamento, PPA, LDO,
LOA, ou leis que os modifiquem, como créditos adicionais, é uma competência do Poder Executivo. E aí o artigo 165, parágrafo 1º, fala o seguinte, o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada. Tudo bem, a gente falou muito, mas isso fica um pouco solto na hora da gente entender o significado do plano plurianual. É o que a gente vai fazer agora para vocês compreenderem. Volta aqui para a tela. Bom, quando a gente fala de PPA, conforme o artigo 165, parágrafo 1º da Constituição, esse artigo ele fala o seguinte, primeiro, que o PPA será de forma regionalizada. Segundo, estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas, que é uma siglazinha que a gente costuma chamar de DOM, para as despesas de capital, outras delas decorrentes e para os programas de duração continuada. Volta para cá. Agora que a gente desmembrou esse artigo, eu quero que vocês entendam. Por que ele fala que o PPA, primeiro ponto, o PPA ele tem vigência de 4 anos. É um planejamento que o Estado faz para os próximos 4 anos. Lembrando, a gente vai ver isso em momento oportuno, quando a gente falar de ciclo orçamentário, que esses 4 anos não coincidem com o mandato presidencial. Ele começa no 2º ano de mandato de um presidente e vai até o 1º ano do mandato subsequente, para ter uma ideia de continuidade dos programas governamentais. Mas deixa isso aí numa caixinha, a gente fala em momento oportuno, tá? Mais precisamente no nosso 4º vídeo. Bom, o que acontece? Ele fala que tem que ser de forma regionalizada o PPA, porque o PPA ele traça o quê? Sobretudo, quais são os investimentos que o país precisa fazer para os próximos 4 anos. Agora, onde que deve ter mais investimentos na atual realidade do Brasil? No norte ou no sul do país? É mais no norte do que no sul. Por quê? Porque o norte é menos desenvolvido do que o sul do país, isso é um fato. Então, o ideal de crescimento estatal é que todas as regiões, todos os estados e todos os municípios eles sejam equilibrados, que o sul não seja mais do que o norte, que não seja mais do que o sudeste. Então, quando tem esse plano de investimentos, grosso modo, para 4 anos, tem que ser de forma regionalizada, porque ele tem que indicar onde haverá mais investimentos e como que vai ser essa distribuição dessas diretrizes, desses objetivos, dessas metas do Estado para os próximos 4 anos. Mas atenção a um detalhe. Essa forma regionalizada, preste bem atenção nisso, que isso cai muito em prova. Essa forma regionalizada não será obrigatoriamente de acordo com as regiões do país. Não tem que ser dividido em norte, nordeste, sul, sudeste, centro-oeste. Pode ser assim, pode ser por macro-região, pode ser por estado, pode ser por município, ou um outro critério que seja mais adequado para a viabilização de políticas públicas, como, por exemplo, por bioma, que não vai pegar um estado específico ou uma região específica, pode ser até maior do que uma macro-região. O que eu quero que vocês entendam é que essa regionalização pode ser por qualquer critério, grosso modo, tá? Em regra, macro-região, estado, município, ou um outro que seja mais adequado. Então, volta para cá que eu vou escrever isso para vocês. Quando eu estiver falando em regionalização, vocês vão pensar em qualquer critério, ok? Voltando para cá. Diretrizes, objetivos e metas, ou seja, são as diretrizes, os objetivos e as metas para os próximos 4 anos. Isso daqui é uma palavrinha que vocês não podem se esquecer. Quando a gente fala em PPA, a gente fala em DOM.
Diretrizes, objetivos e metas. Quando a gente for falar de LDO, vocês vão ver que a LDO não traz diretrizes, objetivos e metas. Ela traz metas e prioridades. É diferente. Prioridade para o ano seguinte. Então, as questões, geralmente, são questões já bastante batidas em provas de AFO. Fala o quê? O plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada as metas e prioridades da administração pública. Errado. Não são metas e prioridades, e sim diretrizes, objetivos e metas. Depois, as despesas de capital e outras delas decorrentes. A gente vai ter, claro, vídeos específicos só para falar de despesa pública. Por hora, inicialmente, eu quero que vocês entendam que despesa de capital são o quê? São investimentos, são obras, construção de ponte, de hidrelétricas, enfim, investimentos diversos, prédios, edifícios. Tudo que o Estado faz de infraestrutura, investimentos, construções, obras, são despesas de capital. Isso é importante porque desenvolve o Estado. Então o PPA ele traz uma série de despesas de capital, de investimentos, tá? De obras, pensem assim por enquanto, para os próximos 4 anos. E outras delas decorrentes. Por quê? Porque o PPA não traz apenas as despesas de capital. Ele traz também qualquer despesa corrente que decorra dessa despesa de capital. Então, se você vai construir uma casa, é uma despesa de capital, é um investimento. Agora, se você paga o pedreiro para construir a casa, é uma despesa corrente, porque é despesa de pessoal. Só que você só está pagando o pedreiro porque você, a priori, está fazendo um investimento. Ou seja, qualquer despesa corrente que decorra da despesa de capital, pela Constituição Federal, também constará do PPA. E ele também trará os programas de duração continuada. O que são programas de duração continuada? São esses programas ou políticas públicas do Estado que ultrapassam exercícios. Exemplo, Plano Decenal de Educação, que tem vigência de 10 anos. Então, ele ultrapassa vários exercícios financeiros. O que acontece? É um programa de duração continuada que deve constar do plano plurianual. O FIES também é um programa de duração continuada. O Bolsa Família é um programa de duração continuada. Então, todos esses programas que ultrapassam vários exercícios financeiros também constam do plano plurianual. Agora, tentem raciocinar por uma lógica. Se a LOA tem validade de 1 ano e haverá alguns programas que durarão mais de 1 ano, vários anos, primeiro tem que estar no PPA para ser estabelecido como prioridade na LDO e posteriormente ser incluído na Lei Orçamentária Anual. Agora a gente vai reler esse artigo analisando esse desmembramento que eu fiz para vocês compreenderem melhor. Volta aqui para a tela. Bom, o plano plurianual estabelecerá de forma regionalizada, foi o que eu expliquei a vocês, para ter um equilíbrio do país, as diretrizes, objetivos e metas para um período de 4 anos, as despesas de capital, mas também outras dela decorrentes, e os programas de duração continuada. Volta para cá. Bom, com isso fica muito mais fácil de vocês compreenderem o que o artigo 65, parágrafo 1º da Constituição quis dizer. Só que, sobre o plano plurianual, nós temos ainda mais 2 observações importantíssimas, que eu vou escrever o artigo aqui para vocês anotarem. Olha só. Eu estou falando do artigo 165, parágrafo 4º da Constituição Federal, e eu estou falando do artigo 167, parágrafo 1º, também da Constituição. Volta para cá que eu vou explicar isso para vocês. Bom, a gente falou que o PPA constará os programas de duração continuada. Veja bem, eu citei o Plano Decenal de Educação, tá? Tem validade de 10 anos. Ora, se o PPA tem validade de 4 e o Plano Decenal de Educação tem validade de 10, quem que tem que estar em consonância com quem? Quem que tem que estar de acordo com quem? É o seguinte, o PPA de acordo com o plano de 10 anos, porque ele tem duração muito maior, ou esses planos sempre têm que estar em consonância com o PPA, mesmo que tenham duração maior. E é essa última opção, tá? É o que o artigo 65, parágrafo 4º fala. Fala que os planos nacionais, regionais e setoriais devem estar em consonância com o plano plurianual. Então, o que eu quero que vocês
memorizem, mentalizem agora é o seguinte, é que tudo vai partir do plano plurianual. Se tem um plano de 10 anos, surgiu um novo PPA e ficou em desacordo, muda-se o plano e não o plano plurianual. Muda-se esse plano de 10 anos e não o plano plurianual. Sempre os planos e programas nacionais, regionais e setoriais de duração continuada que durem 10, 15, 20 anos, mesmo tendo duração maior, são eles que devem estar em consonância com o plano plurianual e as provas adoram fazer essa brincadeirinha, fechado? E o próximo ponto que eu quero falar para vocês é o seguinte, é que o artigo 167, parágrafo 1º da Constituição, ele diz que, preste bem atenção nesse artigo, pegue aí a sua Constituição, pegue o slide que está escrito nele ou o PDF, destaque bem isso daí. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse o exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão no plano plurianual ou lei que autorize a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, qualquer investimento que ultrapasse o exercício, o que é exercício financeiro? É aquele que coincide com o ano civil, que dura de 1º de janeiro até 31 de dezembro. Se tiver algum investimento, pense em investimento como obra, por enquanto, tá? A gente vai esmiuçar mais isso daí em um vídeo específico. Pense que o Estado vai fazer uma obra que não constava inicialmente da LOA, uma obra nova. Se essa obra começa, vamos supor, em julho e termina em novembro, então precisa incluir no PPA? Não precisa, porque vai começar e vai terminar no mesmo ano. Então basta que se inclua na lei orçamentária anual. Agora, se essa obra vai começar em outubro e vai terminar em fevereiro do ano seguinte, ele começou em um ano, foi para outro ano, ultrapassou o exercício financeiro e sempre que tiver, eu falei investimentos, não falei despesas correntes nem custeio. Estou falando obras, investimentos, despesas de capital. Se tiver uma despesa de capital, se tiver um investimento, se tiver uma obra que ultrapasse o exercício financeiro, ela só poderá ser viabilizada se anteriormente incluir no PPA ou estiver no PPA ou uma lei que autorize a inclusão. O que significa lei que autoriza a inclusão? Uma lei que altere o PPA. Só depois de incluir no PPA é que se pode incluir na LOA para depois realizar esse investimento, essa obra, se ultrapassar o exercício financeiro. Fechado? Com isso, a gente fecha o plano plurianual e eu quero que vocês saibam que o plano plurianual pode ser chamado de plano de médio prazo, não é longo, plano de médio prazo. Algumas provas agora mais recentes colocaram longo prazo e a questão foi anulada, porque ele deu o gabarito como correto. Então é de médio prazo. O plano plurianual pode ser chamado de plano de médio prazo ou planejamento estratégico. Volta para cá que eu quero mostrar isso para vocês. Bom, aqui é o seguinte, o PPA, ele pode ser chamado de planejamento estratégico, é a estratégia para 4 anos. A LDO pode ser chamada de planejamento tático, que é a tática para o ano seguinte. E a LOA pode ser chamada de planejamento operacional. Por quê? Porque ela operacionaliza, ela faz tudo que foi planejado anteriormente, ok? Bom, pessoal, voltando para cá, com isso a gente conclui o conceito de plano plurianual. Eu vou repassar com vocês um slide já escrito que eu deixei aqui para vocês e a gente faz umas 2 ou 3 questões para vocês visualizarem como isso pode cair em prova, tá bom? Então acompanha aqui na tela comigo. Olha só, o PPA, a LDO e a LOA são leis que regulamentam o planejamento e orçamento dos entes públicos federais, estaduais e municipais. Aqui eu devo destacar um detalhe a vocês, volta para cá. Cada ente da federação, quando eu digo ente, eu estou falando União, estou falando cada estado, o Distrito Federal e cada município. Cada ente terá o seu PPA, cada ente terá a sua LDO, cada ente terá a sua lei orçamentária anual, que não pode ter 2 PPAs ou 2 LOAs para o mesmo ente. Exemplo, União. União não pode ter 2 PPAs, não pode ter 3 LOAs. Cada um vai ter apenas um instrumento de planejamento e orçamento
de cada um desses que eu citei. Cada um terá um PPA, uma LDO e uma LOA. Voltando para cá. Segundo o artigo 65, leis de iniciativa de quem? Que eu falei para vocês? Poder Executivo. É ele quem elabora e que propõe para aprovação no Congresso Nacional. A iniciativa é do Poder Executivo apenas. Estabelecerão o plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, que é a lei orçamentária anual. Bom, o esquema do PPA, que é o planejamento estratégico, como eu disse a vocês, de médio prazo, ele estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas. É o que a gente chamou de DOM, lembrando que é regionalizada. Para a administração pública federal, para as despesas de capital e outras delas decorrentes, e as relativas aos programas de duração continuada, conforme a gente já havia falado. Veja só um detalhe aqui, que ele fala de administração pública federal. Volta para cá. Aqui ele cita administração pública federal, mas eu disse a vocês que cada ente terá o seu próprio instrumento de planejamento e orçamento, seu próprio PPA, sua própria LDO, sua própria LOA. É porque isso daqui está estabelecido na Constituição Federal. Então, ele fala de administração pública federal, porque se refere à União. Mas os estados, por simetria, inclusive pelo que está nas próprias constituições estaduais e leis orgânicas, o estado, DF, município, também terá da mesma forma o seu PPA, sua LDO e sua LOA. Voltando para cá. Esse é o artigo 167. Artigo 167, parágrafo 1º da Constituição, que fala que nenhum investimento cuja execução, olha o detalhe, ultrapasse o exercício, poderá ser iniciado sem prévia inclusão no PPA ou lei que autorize, sob pena de crime de responsabilidade. E é uma inovação da Constituição de 88, assim como a LDO. Volta para cá. O que eu quero dizer com isso? Que antes da Constituição de 88 não existia a figura do plano plurianual de 4 anos, e não existia a figura da lei de diretrizes orçamentárias. Esses dois surgiram com o advento da Constituição Federal de 1988. Voltando para cá, para a gente fechar, sobre planos e programas nacionais, regionais e setoriais, eu falei que o PPA é adotado como referência para os demais planos, ou seja, os planos e programas serão elaborados em consonância com o PPA, olha o detalhe, ainda que tenham duração superior. Bom, pessoal, com isso a gente fechou o conteúdo de PPA. Vamos fazer aqui umas questõezinhas de fixação para vocês visualizarem como isso pode cair em prova. Vem na tela comigo. Primeira. Sob pena de ser considerado inválido, o decreto que estabelece o PPA não pode deixar de especificar, de forma regionalizada, as metas e prioridades do governo para os 4 anos seguintes à sua aprovação, relativamente às despesas de capital e outras delas decorrentes, e também as despesas de duração continuada. Bom, 2 erros na questão. Primeiro, não é decreto que estabelece o PPA, e sim uma lei. Tanto PPA, LDO e LOA, quem estabelece é lei. E o outro detalhe, metas e prioridades não é o que estabelece o PPA. PPA é o que a gente chama de DOM, ou seja, diretrizes, objetivos e metas. Olha só aqui na tela que fala leis de iniciativa do Poder Executivo. Leis estabelecerão o PPA. Por isso que a questão fica errada, não é decreto e sim lei, e não são metas e prioridades, e sim diretrizes, objetivos e metas. Por isso a questão fica errada. Próxima. Obras públicas somente podem ser realizadas quando as despesas de capital correspondentes estiverem previstas no plano plurianual, ao passo que as despesas correntes necessárias à manutenção predial podem ser realizadas ao final da obra, sem necessidade de inclusão no PPA. Volta para cá que eu vou explicar isso a vocês. Bom, o artigo 67, parágrafo 1º da Constituição fala o quê? Fala que constará do PPA deve ter inclusão prévia no PPA apenas aqueles investimentos que ultrapassem o exercício financeiro. Se não ultrapassar, se estiver dentro do mesmo exercício, naturalmente não precisa de inclusão no PPA. Basta constar
e realizar essa inclusão na LOA. O que a questão falou? Volta para cá. Aqui ele fala que as obras públicas somente podem ser realizadas quando as despesas estiverem previstas no PPA. Volta para cá que eu vou explicar isso para vocês. É o seguinte, como a gente viu, o artigo 67, parágrafo 1º da Constituição, fala que deve ser incluído previamente no PPA apenas aqueles investimentos que ultrapassem o exercício financeiro. Se não ultrapassar, se estiver dentro do mesmo exercício, como eu disse a vocês, uma obra que começa em julho, termina em novembro, se não ultrapassa, não precisa incluir no PPA. Só se inclui no PPA aquele investimento ou obras ou despesas de capital, enfim, que ultrapassem o exercício. Voltando para a questão. Como a questão disse que as obras públicas somente podem ser realizadas quando estiver no PPA, não são as obras públicas, tá? Ele generalizou, mas apenas as que ultrapassem o exercício conforme artigo 167, parágrafo 1º da Constituição. Por isso, essa questão também fica errada. Próxima. O Plano Plurianual estabelece diretrizes nacionais para as despesas de capital e para os programas de duração continuada. Bom, pessoal, isso daqui, voltando para cá, é uma casca de banana. Como eu disse a vocês, existe um PPA, quer dizer, cada ente terá o seu PPA, tem um PPA para cada ente da federação, ou seja, um para a União, um para cada estado, um para o DF e um para o município. Quando ele fala diretrizes nacionais, ele está querendo dizer que existe um PPA para todo o Brasil, para todo o estado brasileiro. Um só que regulamenta toda a União, Estado, DF e município. Não é assim que funciona. Ele deveria colocar, estabelecerá as diretrizes para a administração pública federal, tá? Ou simplesmente não colocar nacionais, porque tem um para cada ente. Então, voltando para cá, esse nacional remete como um PPA para todos os entes. Não é o que acontece, é um para cada ente, por isso o item fica errado. Bom, com isso a gente conclui Plano Plurianual e a gente continua no próximo vídeo falando sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias. Um abraço e até já. Oi, pessoal, tudo bem? Continuando sobre o assunto de instrumentos de planejamento e orçamento, a gente vai falar agora sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E a Lei de Diretrizes Orçamentárias, como a gente já havia iniciado no vídeo anterior, ela representa o elo entre o Plano Plurianual e a Lei Orçamentária Anual. O que fala o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Fala o seguinte, fala que a Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelecerá as metas e prioridades para a administração pública federal, para as despesas de capital para o exercício subsequente e, atenção, orientará a elaboração da LOA, disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. Bom, o que significa cada item desse daí que cai bastante em prova? Vamos aqui para a tela para a gente destrinchar. Bom, LDO, artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Bom, primeiro ela traz metas e prioridades. Segundo, é a principal função dela. Ela orientará a elaboração da LOA. Terceiro, ela, atenção nessa palavra, disporá sobre alterações na legislação tributária. E por fim,
ela estabelecerá a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento. Volta para cá. A gente vai falar sobre cada item desse daqui que é muito importante que vocês saibam. Primeiro, não são diretrizes, objetivos e metas como no PPA, que são metas e prioridades, é a palavra-chave. Prioridades porque não dá para realizar tudo em um ano, já que ela orienta a LOA, então ela pega a prioridade daquele ano e a LOA materializa. Detalhe, a LOA não tem que fazer só aquilo que a LDO está falando, ela faz o que a LDO está falando, as prioridades da LDO e mais um monte de coisa, tá? A LDO só vai estabelecer quais são as prioridades que a LOA deve cumprir e o que sobrar, digamos assim, a LOA conclui do jeito que bem entender a política para aquele ano. Tudo bem. Então, são metas e prioridades para o exercício subsequente. Ela orienta a elaboração da LOA, ou seja, quando uma LOA é elaborada, tem que ter uma LDO do lado para falar o que pode ou o que não pode fazer. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que a LDO fale, olha, não serão realizadas no ano subsequente novas construções, mas apenas aquelas em andamento. Ou seja, a prioridade que a LDO estabeleceu nesse aspecto é terminar as obras em andamento e não pegar obras novas. Então a LOA pode incluir novas obras? Não, porque a LDO falou que não pode incluir novas obras e sim obras em andamento. É um exemplo hipotético para vocês entenderem. Então ela vai estabelecer quais são as prioridades e orientar como que a LOA vai ser elaborada. Agora, um ponto importante, ela disporá sobre alterações na legislação tributária. O que significa falar disporá? Ela não majora tributo, ela não reduz, ela não altera, ela não cria tributo, porque isso é feito por lei tributária específica. O que ela faz, já que ela orienta a elaboração da LOA, é falar assim, olha LOA, tem uma lei tributária específica que aumentou o imposto X em tantos %. Ou seja, ela apenas dispõe, ela trata no seu texto uma alteração que ocorreu obrigatoriamente em uma lei tributária específica. Cuidado com questões que dizem que a LDO altera, majora, reduz, cria. A LDO não tem o condão para fazer isso, porque isso é lei específica, ela apenas dispõe em seu texto. E uma pergunta, e se ela não dispuser? E se ela não falar? E se ela não tratar em seu texto de uma alteração tributária? Não acontece nada. A LOA pode considerar essa alteração tributária do mesmo jeito, tá, que ocorreu. A LDO terá sido falha, mas isso não tem nenhuma implicação prática em todo o planejamento orçamentário para aquele exercício. Eu estou falando isso para vocês porque as provas gostam de brincar com isso, falando, se não tiver na LDO, não pode viabilizar a alteração tributária. Se não tiver na LDO, a LOA não pode fazer. Não. A LDO traça as prioridades e o ideal é que ela seja bem escrita e bem elaborada, tá bom? E por fim, volta para cá, para a tela, ela estabelecerá a política. Quando eu estiver falando em política, pensa em metodologia, a forma, tá? A forma de aplicação nas agências, pode chamar de agência FIOFO, financeira, oficial, de fomento. Volta para cá mais uma vez. O que significa a palavra fomentar? Significa ajudar, incentivar, estimular. São agências financeiras que estimulam, que fomentam, que incentivam o desenvolvimento do país, teoricamente. Exemplo de uma agência oficial de fomento é o BNDES, tá? O BNDES é uma agência financeira que estimula a economia do país. Então é natural que o Estado coloque recursos nessas agências que fomentam o desenvolvimento do próprio Estado. É natural. Como, quanto, de que forma ele vai colocar esse montante? Quem estabelece é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, devido aí à sua grande importância para o planejamento orçamentário. O que eu quero dizer a vocês é o seguinte, a Lei de Diretrizes Orçamentárias,
ela não se esgota, todas as funções dela, não se esgota apenas no que está aqui na Constituição Federal. A Lei de Responsabilidade Fiscal traça ainda outras funções da Lei de Diretrizes Orçamentárias, mas que a gente vai falar sobre elas em momento oportuno, quando a gente estiver falando sobre Lei de Responsabilidade Fiscal, ok? Bom, como a gente havia dito também, a Lei de Diretrizes Orçamentárias ela é chamada de planejamento tático. E eu quero citar aqui para vocês, volta para cá, um artigo importante que é o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. Em suma, funciona assim. Todo aumento de pessoal precisa de 2 requisitos. Primeiro, disponibilidade orçamentária. E letra B, autorização olha o detalhe, na LDO, detalhe, exceto para empresas públicas e sociedade de economia mista. Vou explicar isso para vocês, volta para cá. É o seguinte, vai aumentar pessoal, quando eu digo pessoal, pensa logo em servidor público, tá? Nomeação, aumento de gratificação, aumento de vencimento, remuneração, reajustes, tá? Ou seja, tudo isso que aumenta a despesa de pessoal para a administração pública como um todo, regra geral, precisam de 2 requisitos. Isso está no artigo 69, que é disponibilidade orçamentária, claro, tem que ter essa disponibilidade, e autorização específica na LDO. Por que eu coloco esse artigo junto com a LDO? Porque a LDO tem mais essa função estabelecida em um outro artigo na Constituição, que é o quê? Autorizar aumento de gastos com o pessoal. Detalhe, exceto empresa pública e sociedade de economia mista. Só que a Constituição, isso aqui está no artigo 69, parágrafo 1º, inciso 2, essa parte aqui. A Constituição fala apenas exceto empresas públicas e sociedades de economia mista. O que eu quero que vocês entendam é que são apenas aquelas empresas públicas e sociedades de economia mista que são independentes, ou seja, que não depende de dinheiro do Estado, que não depende de recurso do Estado, que paga pessoal, manutenção, custeio com recursos próprios, tá? Então subentende-se aqui, ela não falou, mas é assim que funciona, que essas empresas públicas e sociedades de economia mista são independentes. Se uma questão de prova falar apenas exceto empresas públicas e sociedades de economia mista, pode considerar como correto, ele não precisa especificar que é independente, porque isso já se pressupõe do texto legal, ok? Bom, voltando aqui para a tela, para a gente revisar, a LDO é chamada de planejamento tático. Ela também surgiu com o advento da Constituição de 88, tá? E é o elo entre PPA e LOA. Bom, está escrito o quê? Que compreenderá as metas e prioridades da administração pública para as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da LOA, que foi o que a gente disse, disporá, atenção nessa palavrinha, disporá sobre alterações na legislação tributária. Isso significa dizer que vai constar apenas em seu texto. Ela não aumenta e não reduz e nem altera. E estabelecerá a política de aplicação, ou seja, a forma de aplicação de recursos nas agências FIOFO, Financeira Oficial de Fomento. Esse daqui é o artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal. Próxima. Aqui é o que a gente disse do artigo 69, parágrafo 1º, que eu coloquei ele na íntegra para vocês, mas eu fiz o destaque nas palavras-chave. A concessão de qualquer vantagem ou aumento, tá, de pessoal, que é o que a gente está falando aqui, cargos, empregos, funções, pessoal, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária e se tiver autorização específica na LDO. Olha o detalhe, ressalvadas, tá, as empresas públicas
e sociedades de economia mista. Lembrando que isso daqui são as independentes. Elas não precisam dessa autorização, no mais, precisa sim. Bom, exercícios de fixação. Voltando para cá. Com isso, a gente conclui todo o conteúdo de lei de diretrizes orçamentárias, tá? Previsto na Constituição Federal. A gente agora faz 2 ou 3 questões para vocês visualizarem como esse conteúdo pode cair em prova. Então, atenção aqui na tela. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, entre outros, orientará a elaboração da LOA. Ok, orientará a elaboração da LOA, correto. Disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação nas agências financeiras oficiais de fomento. Questão corretíssima, ipsis literis, o que está no artigo 65 da Constituição, parágrafo 2º. Não há questionamentos para essa questão. 2. Alterações na legislação tributária, incluindo reduções ou aumentos de alíquotas de impostos, devem constar do texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Volta para cá. O que a gente disse é que a LDO disporá, falará em seu texto sobre alterações tributárias. A questão disse que a LDO altera, que a LDO majora, que ela reduz. Não, ela não disse. Ela colocou o quê? Uma oração subordinada explicativa no meiozinho, só para dar uma ênfase do que seriam essas alterações. Mas vocês podem ler sem essa oração subordinada, para vocês entenderem o que a questão quer dizer mais precisamente. Olha só. Alterações na legislação tributária devem constar do texto da LDO, do texto. Tá correto? Tá correto. O que são essas alterações? Podem ser reduções ou aumento de alíquota. Isso daqui é feito por lei específica, tributária. Só que ele falou que essas alterações que são feitas em lei específica devem constar do texto da LDO. Ou seja, está correto, ele não falou que a LDO altera. Falou que essas reduções ou aumentos, que são alterações, constarão do texto da LDO. Está correto, porque a LDO, ela apenas disporá sobre alterações tributárias, então a questão está corretíssima. 3. As empresas públicas somente poderão conceder vantagem ou aumento de remuneração a seus empregados quando houver autorização específica na LDO, ainda que as despesas de manutenção da empresa sejam custeadas com recursos próprios. Bom, volta para cá. Aqui misturou todos os conceitos que eu falei sobre pessoal, né? A regra geral é que qualquer aumento ou vantagem relacionada a despesas de pessoal tem que ter autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, só que as empresas públicas, elas são uma exceção, assim como as sociedades de economia mista, a não ser que sejam dependentes, que dependam de recursos do Estado. A questão foi clara quanto a isso. Ela falou o quê? Volta para cá. Que essas empresas públicas, ainda que sejam custeadas com recursos próprios, ou seja, elas são independentes, é uma informação aqui, falou que mesmo assim elas só podem conceder aumento de remuneração a empregados se houver autorização específica na LDO. Opa, essas empresas independentes, elas não dependem de autorização específica, é uma exceção. Tanto as empresas públicas quanto as sociedades de economia mista, conforme prevê o artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. Mais precisamente, inciso 2. Por isso, essa questão está errada. Bom, com isso, a gente conclui o estudo sobre Lei de Diretrizes Orçamentárias, do que está previsto na Constituição Federal. No próximo vídeo, a gente fala sobre a Lei Orçamentária Anual. Um abraço e até já. Oi, pessoal, tudo bem? Agora a gente vai falar sobre a famigerada Lei Orçamentária Anual, a LOA. Bom, inicialmente eu quero dizer a vocês o quê? Que a finalidade precípua da LOA é concretizar
as diretrizes, objetivos e metas estabelecidas no PPA e as metas e prioridades estabelecidas na LDO. Então, por isso que ela é chamada de planejamento operacional, porque ela operacionaliza, ela concretiza, ela faz o que foi planejado pelas duas leis anteriores a ela, entendeu? Bom, a Lei Orçamentária Anual, que começa ali no artigo 65, parágrafo 5º da Constituição Federal, ela é subdividida em orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Mas antes de eu falar isso para vocês, eu quero que vocês entendam que o papel da Lei Orçamentária Anual é o quê? É previsão de receita e fixação de despesa. Porque a receita, ela é estimada para aquele ano, ela é prevista. Agora, a despesa, ela é fixada, em regra, com base na receita que foi prevista. A gente tem aí algumas exceções, como emenda 95, detalhes que a gente vai falar mais à frente no nosso curso. A gente vai ter um vídeo só de tópicos especiais para a gente falar de legislações específicas e temas específicos que interferem na disciplina, para o curso ficar bem completo. Por hora, o que eu quero que vocês memorizem é que a LOA prevê receita e fixa despesa. Ela concretiza as diretrizes, objetivos e metas e prioridades estabelecidas respectivamente no PPA e na LDO. Tudo bem. Então, vamos desenhar aqui agora como que é essa estrutura da LOA. Além disso, ela traz, tá, o demonstrativo regionalizado do efeito, ou seja, o demonstrativo sobre receitas e despesas. Ou seja, como o PPA é de forma regionalizada, quem demonstra essa regionalização referente a receitas e despesas, olha a palavra, demonstra, é a Lei Orçamentária Anual. Então vamos desenhar aqui o esquema da LOA para vocês entenderem. Olhem só, quando a gente fala de Lei Orçamentária Anual, o primeiro ponto é que ela traz a previsão de receitas mais a fixação de despesas. Tudo bem. E um outro detalhe é que ela é subdividida em orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Bom, volta para cá. Vou começar de baixo. Primeiro ponto, orçamento da Seguridade Social. Ele se refere a despesas relacionadas com saúde, previdência e assistência social, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam é, se eu falar o orçamento do Ministério da Saúde, ele tá onde? É no fiscal, é no de investimento da Seguridade Social? Depende. O que o Ministério da Saúde gasta com saúde, previdência social de servidores ou assistência vai estar dentro do orçamento da Seguridade Social. Agora, o que ele gasta para pagar pessoal, para manutenção, para construir um prédio, isso daí vai estar dentro do orçamento fiscal. Não é em razão do órgão, e sim em razão do gasto. O Ministério Público da União, por exemplo, o que ele gasta com previdência de servidor ou saúde de servidor está dentro do orçamento da Seguridade Social. Agora, o que ele gasta com o restante, tá, para manutenção, despesas de capital diversas, etc., está dentro do orçamento fiscal. Então é o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam. Volta aqui para a tela. O da Seguridade Social é para despesas com saúde, previdência e assistência. Tudo bem. Agora, o orçamento de investimento. Volta para cá. O orçamento de investimento está no artigo 65, parágrafo 5º, inciso 2. Fala em investimento das empresas em que a União detenha maioria do capital social com direito a voto. Então, preste atenção nisso daí, que isso cai muito em prova. Eles falam investimentos em empresas em que a União detenha participação societária. Faz parte do orçamento de investimento? Não, não faz. Não é a participação societária ou capital inicial, e sim a maioria do capital social tem que ser do Estado.
Então, o orçamento de investimento não é qualquer investimento, não é comprar um carro, ou comprar ou construir um prédio, ou comprar um edifício, tá? Isso daí tá no fiscal. Eu tô falando o seguinte, investimento não é qualquer investimento, mas apenas investimentos em empresas que a maioria do capital seja do próprio Estado. Então, volta para cá, isso é muito importante. Quando eu falar do orçamento de investimento, são investimentos apenas em empresas com a maioria, essa palavra é chave, a maioria do capital da União, ok? Se for empresas e a maioria desse capital dessa empresa for da União, então isso é feito com o orçamento de investimento. Então volta para cá. Se a gente for colocar, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras é uma empresa pública, a maioria do capital é da União, então qualquer investimento que a União faça na Petrobras, tá? Investimento na Petrobras, nessa empresa que a maioria do capital é da União, isso vai partir do orçamento de investimentos. Agora, se, vamos supor, o Ministério da Educação vai construir um novo anexo, um novo prédio, isso também é um investimento. Só que é numa empresa? Não, é na administração direta. Então esse investimento está dentro do orçamento fiscal. Todo o restante faz parte do orçamento fiscal. Se for saúde, previdência, assistência, seguridade social, se for investimentos apenas em empresas que a maioria do capital seja da União, é orçamento de investimento e o restante é orçamento fiscal. Então, só para a gente fechar isso daqui antes de eu prosseguir com uma observação importante, olha só esse esqueminha, vem aqui para a tela. Mnemônicos, tá? PPA, LDO e LOA. O que acontece? A gente já viu que um tem que estar em consonância com o outro, nessa ordem. Agora, PPA é o que a gente chama de dom. LDO a gente pode falar que é medo. E LOA, fiz. Não que seja só isso, tá? Mas são detalhes principais. Então, PPA, diretrizes, objetivos e metas. LDO, metas e prioridades, estabelecerá a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, disporá sobre alterações na legislação tributária e, o principal, orientará a elaboração da LOA. Já a LOA é FIS, porque é orçamento fiscal, orçamento de investimento e orçamento da Seguridade Social. Agora eu quero fazer duas observações importantes com vocês. Volta para cá. Ué, professor, você tinha falado que cada ente da federação teria apenas uma LOA, apenas um orçamento. Então a União terá só uma LOA, Estado só uma LOA, município só uma LOA, DF só uma LOA. Isso é até o princípio da unidade, que a gente vai ver posteriormente, que fala que cada ente da federação terá apenas uma lei orçamentária anual. Tudo bem, mas não tem 3 orçamentos? O fiscal de investimento e da Seguridade Social? Tem. Mas não é uma lei para o orçamento fiscal, uma lei para o orçamento de investimento e uma lei para o orçamento da Seguridade Social. É apenas uma lei que é a LOA, uma lei aprovada no Congresso, proposta pelo Executivo, apenas uma lei com um número, uma lei, grava isso, uma LOA só. E essa uma LOA, ela é ramificada, pensa isso, tá? Ela é distribuída nesses 3 orçamentos apenas para ter uma melhor divisão da LOA. Não são 3 LOAs diferentes, é apenas uma LOA que é composta por essas 3 divisões, tá? Subdivisões internas, por esses 3 orçamentos. Então, muito embora existam 3 orçamentos, ou orçamentos diferentes, ou seja, fiscal de investimento da Seguridade Social, prevalece o princípio da unidade, prevalece, tá, o mandamento de que haverá apenas uma LOA para cada exercício, porque esses 3 eles são consolidados em uma única lei. Isso é muito importante, tá? E eu quero falar um outro detalhe com vocês, volta para cá, que a gente tem o orçamento, como eu disse, o fiscal, o de investimento e o da Seguridade Social. Só que o artigo 165, parágrafo 7º da Constituição fala o quê? Que apenas o fiscal e o de investimento terão, entre outras funções, a de reduzir
desigualdades interregionais. O que eu quero dizer a vocês com isso que está no artigo 165, parágrafo 7º da Constituição Federal? Volta para cá. Quero dizer o seguinte, que quem tem o condão, quem tem a função de diminuir desigualdades interregionais são apenas os orçamentos fiscal e de investimento. Uma questão, por exemplo, isso cai bastante também, que falar, os orçamentos fiscal e da Seguridade Social terão, entre outras funções, a de reduzir desigualdades interregionais. Errado. Não é o fiscal e da Seguridade Social, apenas o fiscal e o de investimento. Por quê? Porque a Constituição dispôs assim, ela quis assim, ela estabeleceu assim, e ela acha que só quem tem essa possibilidade de reduzir desigualdades é apenas o orçamento fiscal e de investimento pela natureza que eles se prestam. Tal da Seguridade Social não tem essa natureza de diminuir desigualdades, mas ele é necessário. Então memorizem isso. Se falar a LOA diminui desigualdades, quem tem um condão de reduzir desigualdades é a LOA, tudo bem, ele falou o nome genérico, tá correto, é a Lei Orçamentária Anual. Agora, se ele entrar em qual orçamento da LOA e falar qual é o orçamento que diminui desigualdades, vocês têm que pensar apenas o fiscal e o de investimento. Com isso a gente conclui o conteúdo da Lei Orçamentária Anual. Vou jogar vocês agora aqui para os slides escritos, já escritos, para a gente revisar o que a gente já falou e a gente faz umas questõezinhas de fixação para vocês compreenderem como isso pode cair em prova, tá bom? Então, vamos aqui para a tela. Bom, Lei Orçamentária Anual, como a gente disse, é o planejamento operacional. Ela prevê a arrecadação de receitas, olha esse detalhe, previsão de receitas, e fixa a realização de despesas. Para despesa é fixação. E qual é a finalidade principal da LOA? É a concretizar objetivos e metas estabelecidos no PPA, conforme metas e prioridades estabelecidos na LDO. Bom, ela conterá o orçamento fiscal, o de investimento das empresas, ele pode falar investimento das empresas ou só investimento, o investimento das estatais, e o da Seguridade Social. Lembrando que as empresas estatais dependentes, como a gente já disse, o que é dependente? É aquela que recebe recurso da União para pagamento de pessoal, custeio, que depende desse dinheiro, tá? Elas estão contempladas no orçamento fiscal, tá? E da Seguridade Social. Ou seja, o orçamento de investimento são para empresas, como a gente disse, com a maioria do capital social pertencente à União, mas essas empresas devem ser independentes. Ok? Bom, isso é uma pressuposição do que está previsto em lei. Bom, e para vocês jamais se esquecerem que os orçamentos fiscais e de investimento das estatais compatibilizados com o PPA terão a função de reduzir desigualdades interregionais segundo critério populacional. Ou seja, o da Seguridade Social não tem essa função, apenas o fiscal e o de investimento. Tá? Lembrando que quando a gente fala de Seguridade Social é aquele relacionado a despesas com saúde, previdência e assistência social. E o último detalhe que eu também já falei com vocês é que essa tripartição orçamentária, ou seja, em fiscal, investimento e seguridade, ocorre apenas para uma melhor organização da LOA, mas tudo isso é consolidado em apenas uma única lei. Bom, voltando para cá, com isso a gente fecha a Lei Orçamentária Anual. Não se esqueçam que as três devem estar ali, ó, convergentes, LOA sempre em consonância com a LDO, a LDO sempre em consonância com o PPA, e tudo parte do PPA, depois as metas e prioridades para o ano seguinte, que é o ELO, ou seja, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e quem concretiza por meio dos orçamentos fiscal de investimento e da Seguridade, consolidado em uma única lei, é a Lei Orçamentária Anual. Com isso a gente fecha o conteúdo dos instrumentos de planejamento e orçamento, sempre cai bastante em prova. Agora vamos para umas questõezinhas para vocês visualizarem como isso cai. Olha só. A LDO tem como principais objetivos estimar a receita e fixar a programação de despesas para o exercício financeiro. Opa, quem faz estimativa e previsão de receita e fixação de despesa não é a LDO, e sim a LOA. Por isso, questão errada.
Próxima. No caso de a União conceder benefício tributário a determinado setor da economia, o efeito regionalizado de tal benefício deverá ser demonstrado, como a gente disse, no projeto de lei orçamentária do exercício financeiro subsequente. Ou seja, quem traz o demonstrativo regionalizado do efeito é justamente o projeto de lei orçamentária anual. A questão está correta e ela está prevista no artigo 165, parágrafo 6º da Constituição Federal. E última, se determinado projeto não for incluído na relação de prioridades e metas da LDO, sua inclusão na LOA será vedada. Volta para cá. Eu comentei isso com vocês, eu falei o quê? Vamos supor que a LDO estabeleça quais foram as alterações na legislação tributária, mas não tenha colocado uma alteração que ocorreu em uma determinada legislação. Significa que a LOA não pode considerar essa alteração? Claro que não, a LDO terá sido falha, mas pode realizar pela LOA do mesmo jeito. A LOA tem que constar as prioridades, mas tem que constar muitas outras coisas. Não faria sentido, até por uma questão de lógica, que a LOA constasse apenas as prioridades da LDO. As prioridades da LDO, como o próprio nome diz, prioridade, significa o quê? A LOA primeiro reserva o necessário para aquelas prioridades. Depois ela faz todo o restante. Então uma pessoa que ganha 10 mil reais e que tem como prioridade uma despesa com 3, o que ela vai fazer? Primeiro faz as 3, mas ainda sobra 7 para ela fazer um monte de coisa. Então a LOA, ela operacionaliza, ela faz as prioridades da LDO e mais um monte de coisa. Então o que a questão disse? Volta para cá para a gente reler. A questão disse que se determinado projeto não for incluído relação de prioridades e metas da LDO, sua inclusão na LOA é vedada, é errado, não existe essa vedação, não existe esse mandamento, tá? Se não existe uma prioridade, simplesmente a LOA pode colocar, mesmo que não esteja disposto na LDO. Por isso o item fica errado. Bom, mais uma questão tem aqui. Além de apresentar harmonia com o plano plurianual e estar voltado para a redução de desigualdades entre as diversas regiões brasileiras, o Orçamento Federal de Investimento deve conter previsão de receita e despesa de todas as empresas nas quais a União detenha participação societária. Mais uma vez, olha o erro aí. Ele está falando de orçamento de investimento, que são as empresas nas quais a União detenha o quê? Não participação societária, e sim maioria do capital social. Por isso, o item fica errado. Isso daqui está previsto no artigo 165, parágrafo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. Bom, com isso, a gente conclui Lei Orçamentária Anual. Falamos então dos 3 instrumentos de planejamento e orçamento na Constituição Federal. Revise esse conteúdo, façam questões e a gente continua com o nosso curso de AFO no nosso próximo vídeo. Um abraço e até já.